Então estaremos fazendo agora a leitura de João 13 e alguns comentários também. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele possa fazer com que nós entendamos a sua palavra e nos traga a revelação correta para a glória dele. João 13. Ao entardecer do dia da Páscoa, Jesus sabia que aquela seria a última noite dele sobre a terra, antes de voltar para o seu Pai. Durante a ceia, o diabo já havia inspirado Judas Iscariotes, filho de Simão, que aquela era a noite para executar o plano de trair Jesus. Jesus sabia que receberia do Pai todas as coisas que tinha vindo de Deus e voltaria para Deus, e como ele amava os seus discípulos. Aqui tem uma explicação, vou fazer um comentário desse primeiro versículo, que fala assim, ó. O diabo já havia inspirado Judas Iscariote. Presta bem atenção sobre isso, como o diabo age. Judas Iscariote esteve sempre presente ali com Jesus. E Judas foi aquele dos 12 discípulos que traiu Jesus. Por que ele traiu Jesus? Porque naquela época Jesus era tão parecido com os discípulos e andava tão perto dele que os oficiais não sabiam muito bem que era Jesus. Então, na hora de prender Jesus, alguém teve que dizer quem era Jesus, porque ele era muito parecido com os discípulos. E Judas foi essa pessoa que traiu o mestre, que entregou Jesus por causa de umas moedas de ouro. Mas quem levou Judas Iscariote a trair Jesus? Quem levou a ele cometer esse pecado? O diabo, tá bem claro. Ó. O diabo já havia inspirado Judas Iscariote. Então o diabo ele pode inspirar as pessoas. Até tem uma passagem na Bíblia também que Pedro estava falando. Pedro falou assim: Senhor, você não precisa morrer não por nós. Jesus estava dizendo que ia ter que morrer pela humanidade. E teve um momento que Pedro falou assim: não, Senhor, não precisa morrer. Por que o Senhor vai morrer? Aí Jesus falou para Pedro, né? Para trás de mim, Satanás. Aquele momento Pedro estava sendo inspirado pelo Satanás. Então eu e você devemos tomar cuidado no que falamos, devemos pedir para Deus estar guardando a nossa mente, porque toda vez que um homem ele peca, toda vez que um homem está pecando, ele está sendo inspirado pelo diabo. Então prestando atenção nisso, devemos orar para que toda a inspiração do diabo saia da nossa mente em nome de Jesus. Assim foi que ele se levantou da mesa, tirou o manto e enrolou uma toalha na cintura. Derramou numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha à sua volta. Quando chegou a Simão Pedro, este lhe disse: Mestre, o Senhor não deve estar lavando nossos pés assim. Jesus respondeu: Você não entende agora, porque eu estou fazendo isso. Mais tarde entenderá. Não, protestou Pedro, o Senhor nunca lavará os meus pés. Mas se eu não lavar, você não pode ser meu companheiro, respondeu Jesus. Simão Pedro exclamou: Então lava-me as mãos e a cabeça também, e não somente os pés. Jesus respondeu: Aquele que tomou um banho completo só necessita lavar os pés para ficar totalmente limpo. Ora, vocês estão limpos, mas isso não é a verdade a respeito de todos aqui. Pois Jesus sabia por quem seria traído. Era isso que ele queria dizer quando falou: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu o manto novamente, acomodou-se e perguntou: Vocês entenderam o que eu estou fazendo? Vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem em dizer assim, porque é verdade. E já que eu, o Senhor, o Mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo para ser seguido, faça como eu fiz com vocês. A verdade é que o empregado não é maior do que o seu patrão, nem o mensageiro mais importante do que aquele que envia. Vocês já sabem essas coisas, agora façam assim. Este é o modo de receber as bênçãos. Então aqui Jesus está nos dando um direcionamento. O que devemos fazer para receber as bênçãos? Jesus diz que nós devemos ser humildes. Se Jesus foi humilde em lavar o pé dos seus discípulos, nós devemos fazer o quê? Lavar os pés uns dos outros. Nós devemos ajudar uns aos outros e não atrapalhar. Nós devemos limpar a sujeira. Muitas vezes as pessoas pecam, as pessoas fazem coisas erradas e nós somos os primeiros a apontar o dedo, né?
Quando Jesus lavava no pé, ele estava tirando a sujeira dos pés. Ele estava trazendo um alívio aos pés cansados das pessoas. Nós devemos trazer um descanso para os pés das pessoas, para a vida das pessoas. Nós devemos ajudar as pessoas a tirar a sujeira da vida delas, não incriminar elas. Nós devemos trazer um conforto para as pessoas nesse mundo opressor. Nós não devemos ser mais um opressor das pessoas, mas alguém que traz paz. Alguém que serve, alguém que auxilia. Esse é o modo de receber as bênçãos, foi o que Jesus falou. Este é o modo de receber as bênçãos. Não estou dizendo estas coisas a vocês todos. Eu conheço muito bem cada um, pois eu escolhi vocês. As Escrituras declara, um dos que comem a ceia comigo me trairá, e isto vai acontecer logo. Estou dizendo isso agora, para que quando acontecer, vocês creiam em mim. Verdadeiramente, qualquer um que recebe o Espírito Santo, que eu enviarei, está recebendo a mim. E quem me recebe, também recebe o Pai que me enviou. Nisso Jesus sentiu uma profunda tristeza de espírito e exclamou, sim, é verdade, um de vocês me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, tentando descobrir de quem ele poderia estar falando. Como eu estaria perto de Jesus na mesa? Como seu amigo mais íntimo? Simão Pedro me fez um sinal para que perguntasse a ele quem iria praticar uma coisa tão horrível. Então eu me virei e perguntei, quem é ele, Senhor? Jesus me disse, é aquele que eu homenagear, dando o pão mergulhado no molho. Em seguida deu o pão a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que Judas comeu, Satanás entrou nele, então Jesus disse, depressa, faça já. Nenhum dos outros à mesa soube o que Jesus quis dizer. Alguns pensavam que, como Judas era o que tomava conta do dinheiro deles, Jesus estava dizendo-lhes que fosse pagar a comida ou dar algum dinheiro aos pobres. Judas partiu imediatamente, mergulhando na noite. Logo que ele saiu, Jesus disse, chegou a minha hora. Daqui a pouco a glória de Deus me rodeará. E Deus receberá um grande louvor por causa de tudo quanto me acontecer. E Deus me dará a sua própria glória logo a seguir. Meus amados filhos, como são curtos esses momentos antes que eu precise ir embora e deixar vocês. Nessa hora ainda que vocês me procurem, não poderão vir a mim, tal como eu disse aos líderes judaicos. Por isso eu estou dando a vocês agora um novo mandamento. Amem todos. Amem-se tanto uns aos outros quanto eu amo vocês. Olha que versículo maravilhoso. Jesus deixou um novo mandamento. Estou dando a vocês agora um novo mandamento. Amem-se tanto uns aos outros como amo a vocês. Este é o mandamento de Deus para nós, que nós venhamos nos amar uns aos outros. Esse profundo amor que tiverem um pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Como que nós vamos provar ao mundo que somos discípulos de Jesus? Enquanto o mundo não vê o amor de Deus em nós, enquanto nós que somos cristãos, que nos declaramos filhos de Deus, e estivermos brigando com os outros, acusando uns aos outros, revoltando com os outros, o mundo não poderá ver em nós Cristo. Mas ele está dizendo, esse profundo amor que tiverem com os outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Simão Pedro disse, mestre, onde o Senhor vai? E Jesus respondeu, você pode ir comigo agora, porém mais tarde poderá me seguir. Você não pode ir comigo agora, Jesus falou, porém mais tarde pode me seguir. Mas por que eu não posso ir agora? Perguntou ele. Pois estou pronto a morrer pelo Senhor. Jesus respondeu, morrer por mim? Não. Antes do galo cantar amanhã de madrugada, você negará 3 vezes que me conhece. Um comentário aí nesse versículo final, Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele sabia que Pedro ia negar ele. Jesus conhece a minha alma e a sua alma antes de acontecer. Que Deus abençoe a sua vida. Faça resplandecer sobre ti a glória dele. Faça que você tenha desejo e vontade de ler a sua palavra e ainda mais divulgar essa palavra a fim de que todos nessa terra sejam abençoados. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.